Capítulo 15. Marcela. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso, que em verdade há dois meios de granjear a vontade das mulheres: o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda, e a chuva de ouro de Danae, três inventos do padre Zeus, que por estarem fora da moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel. Um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela no fim do citado período. Apeei-me, bati-lhe na anca e mandei-o pastar. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste. Tal devia ser, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol, a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo, e se alguma vez contaste 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu de nomes não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias, e eu concentrei todos os poderes na minha mão. Foi a fase cesariana. Era meu universo. Mas ai triste, não era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas de meu pai. Ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso, que ele restringiu um pouco as franquezas. Depois mais. Então recorri à minha mãe e induzia a desviar alguma coisa, que me dava às escondidas. Era pouco. Lancei mão de um recurso último. Entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura. Em verdade, dizia-me Marcela, quando eu lhe levava alguma seda, alguma joia, em verdade, você quer brigar comigo, pois isto é coisa que se faça, um presente tão caro. E se era joia, dizia isto a contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor luz, a ensaiar lá em si e a rir e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera, mas, protestando, derramava-lhe a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter. Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava. Escondia-a por medo dos escravos. A casa em que morava, nos Cajueiros, era própria. Eram sólidos e bons os móveis, de jacarandá lavrado, e todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela, uma linda baixela da Índia que lhe doara um desembargador. Baixela do diabo, deste-me grandes repelões aos nervos. Disse-o muita vez à própria dona, não lhe dissimulava o tédio que me faziam esses e outros despojos dos seus amores de antanho. Ela ouvia-me e ria, com expressão cândida e outra coisa, que eu nesse tempo não entendia bem. Mas agora, relembrando o caso, penso que era um riso misto, como devia ter a criatura que nascesse, por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare com um serafim de Klopstock. Não sei se me explico. E porque tinha notícia dos meus zelos tardios, parece que gostava de os assular mais. Assim foi que um dia, como eu lhe não pudesse dar certo colar, que ela vira num joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo se você fizer de mim essa triste ideia, concluiu ameaçando-me com o dedo. E logo, súbita como um passarinho, espalmou as mãos, cingiu-me com elas o rosto, puxou-me a si e fez um trejeito gracioso, um momo de criança. Depois, reclinada na marquesa, continuou a falar daquilo, com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muita vez as aparências, mas a realidade guardava-a para poucos.
Duarte, por exemplo, Alferes Duarte, que ela amara deveras 2 anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim. Ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro que lhe deu uma vez de festas. Esta cruz, dizia isto metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina de ouro presa a uma fita azul e pendurada ao colo. Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era teu pai que... Marcela abanou a cabeça com ar de lástima. Não percebeste que era mentira, que eu dizia isso para te não molestar? Vem cá, Chiquito, não sejas assim desconfiado comigo. Amei a outro. Que importa se acabou? Um dia, quando nos separarmos... Não digas isso, bradei eu. Tudo cessa, um dia. Não pôde acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz. Estendeu as mãos, tomou das minhas, conchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido. Nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim quando nos separarmos, disse eu. Marcela teve primeiro um silêncio indignado, depois fez um gesto magnífico. Tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço, pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pagava-me a fartos sacrifícios. Espreitava-me os meus mais recônditos pensamentos. Não havia desejo a que não acudisse com alma, sem esforço, por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro, uma criancice, vê-la trajar de certo modo com tais e tais enfeites, este vestido e não aquele, ir a passeio ou outra coisa assim, e ela cedia tudo, risonha e paureira. Você é das Arábias, dizia-me. Ia por o vestido, a renda, os brincos, com uma obediência de encantar.